Com o advento da Constituição Cidadã, foi criado diversos direitos. Entretanto, a produção de riquezas no país não tem sido suficiente para fazer frente às tantas demandas que se apresentam. Na saúde, por exemplo, já existem filas de liminares. Como Vossa Excelência avalia essa situação e qual a posição do Ministério Público, que tem, dentre suas atribuições, a fiscalização do cumprimento da lei? Pergunto isso porque hoje, senhor procurador, já é difícil até encontrar pessoas que se disponham a enfrentar ser nomeado a cargo de secretário de saúde nos municípios, porque já se considera um preso em potencial. Segunda pergunta. Ontem o Senado aprovou um projeto substitutivo, segundo informações, foi feito acordo entre o Planalto e Vossa Excelência. E é um projeto que, aos moldes do PLC 28, que está com outro projeto substitutivo também rodando na casa, que teria havido um acordo entre o Planalto e o Judiciário, também teria havido um acordo entre o Planalto e a Procuradoria-Geral da República para substituir o PLC, o projeto 41, que era de aumento dos servidores públicos. Eu queria que Vossa Excelência pudesse falar um pouco sobre como foi feito esse acordo, porque, como são muito similares, e deu muito o que falar o acordo que supostamente teria sido feito entre a Presidente da República e o ministro Lewandowski em Lisboa, eu queria que Vossa Excelência pudesse também falar um pouco sobre como se deu esse acordo, já que boa parte dos servidores que aqui aportaram disseram que não concordavam com o projeto substitutivo apresentado, que teria sido feito um acordo de patrão para patrão e não entre servidores e patrão. Outro assunto, Excelência, diz respeito a um fato que aconteceu há poucos meses e, aliás, foi tema do último discurso nessa casa do senador Luiz Henrique da Silveira. Esse senador, por 44 anos, exerceu a vida pública e, pelo que consta, teve uma vida proba, uma vida de sacerdócio na política. Uma vida que construiu sobre os alicerces da moral, da honra e do respeito pelo erário público. No entanto, o último discurso dele aqui nessa casa, parteado pela maioria dos senadores, foi de que, assistindo à TV certo dia na casa dele com os netos, viu pelo Jornal Nacional a notícia de que teria sido denunciado, que teria sido feito um pedido de inquérito, de abertura de inquérito investigatório pela Procuradoria-Geral da República ao STF, que fora concedido, em que ele era, em tese, acusado de advocacia administrativa para fazer uma operação, para furar a fila do SUS. E ele explicou de forma muito clara aqui nesse plenário, e eu gostaria que Vossa Excelência pudesse nos dizer aqui alguma coisa sobre aquele fato, porque pelos papéis que ele nos apresentou, o que nos pareceu é que houve uma infinidade de erros que culminou com aquela malfadada notícia. Vossa Excelência já disse aqui muito sobre a questão do vazamento, mas o que nos deixa perplexo, e ele explicou aqui para o Senado, é que era no auge da Lava Jato, no auge onde todos os jornais do país, todos os sites estavam divulgando a lista do Janu. E aí ele disse que era interpelado pelos amigos e falou: mas rapaz, você está metido nisso também? Porque as pessoas leem a notícia e geralmente leem a manchete. E o que se sabia era que ele tinha sido denunciado ao STF.
E eu me refiro a isso, doutor Janot, porque pode parecer uma coisa simples, mas não o é. Porque Vossa Excelência hoje trata de um assunto muito caro à nação. E é imprescindível que sobre o Procurador-Geral da República e sobre o Ministério Público não paire nenhuma dúvida sobre a qualidade e o zelo com que se trata dessas informações. Porque a honra, a moral, a dignidade, Vossa Excelência, muito mais que eu, sabe que demora, por vezes, uma vida inteira, e no caso do senador Luiz Henrique, 75 anos para se construir. E que uma noite, em apenas, talvez, 2 ou 3 minutos de Jornal Nacional, aquilo foi ao chão. E aí nos fica a preocupação, e eu queria que Vossa Excelência falasse sobre isso, se teria havido brilho nos olhos aquele processo, aquela denúncia, por ele ser um parlamentar. E eu digo brilho nos olhos nem só em relação ao parlamentar, mas eu creio que isso é uma coisa que não, a qualquer cidadão não deveria haver esse brilho nos olhos. E eu faço aqui até uma provocação de perguntar a Vossa Excelência se o senhor acha correto, por exemplo, que uma pessoa seja agravada nesse nível e que os responsáveis por essa ofensa simplesmente não responda por isso. Se não seria o caso de refletirmos um pouco sobre isso. E a outra pergunta e já vou me encaminhando para o final, senhor presidente. Sua reintegração ao cargo de Procurador-Geral da República resulta de um procedimento que abrange aspectos constitucionais, como exercício pela Presidente da República de suas prerrogativas, e aspectos tradicionais, como a indicação de lista tríplice pelo Ministério Público. Diante disso, indago que alterações Vossa Excelência proporia no sistema legal pertinente a tal indicação, de modo a lhe conferir maior adequação ao interesse público. E, por último, Vossa Excelência tem algum impedimento, suspeição ou qualquer outra restrição de natureza legal ou ética para ocupar pela segunda vez o cargo de Procurador-Geral da República? São essas as minhas perguntas, senhor presidente. Senador Zé Medeiros, a questão dos servidores foi o seguinte: houve negociação, sim, com o governo para um reajuste com índices maiores do que os índices gerais concedidos aos servidores públicos federais. Isso se deve ao fato de que os nossos servidores tiveram um período de defasagem nas suas correções, o que não aconteceu com outras carreiras do Serviço Público Federal. Daí, o Executivo ter se sensibilizado para conceder esse índice maior do que o índice geral de aumento do serviço público. Nós estamos falando do índice geral em torno de 21% e esse em torno de 41%. Teve, então, essa composição, sim, e nós primamos muito pelo paralelismo entre Judiciário e Ministério Público. Nós entendemos que o tratamento tem que ser isonômico para o Poder Judiciário e a instituição Ministério Público, desculpe. O projeto de lei do Judiciário foi aprovado pelo Senado da República, foi encaminhada a sanção e foi vetado. E existe um pedido de derrubada do veto aqui ao Parlamento. Não teve melhor sorte o projeto de lei do aumento dos nossos servidores, que ainda continuava aqui no Senado, como continua, apresentei o substitutivo. Ele não tinha sido aprovado aqui no Senado, como foi aprovado o do Judiciário. Eu tinha um prazo para encaminhar o novo projeto de lei, que é o prazo da Lei das Diretrizes Orçamentárias, até o dia 28 de agosto. A proposta do Executivo foi levada ao conhecimento do sindicato, que recusou a proposta. E a estratégia do sindicato era o seguinte: nós vamos insistir
com a derrubada do veto ao processo do Judiciário. Em seguida, nós vamos obter a aprovação do nosso projeto no Senado da República. Depois, com o novo veto que virá, nós vamos conseguir a derrubada desse veto no Parlamento e aí sim conseguiremos o aumento em torno de 50%, que é o que constava daquele projeto inicial. O Supremo Tribunal Federal, ele tinha o plano A e o plano B. Se o veto vier a ser derrubado por esta Casa, pelo Parlamento, prevalece o projeto inicial com índice de 50%. Se não houver, prevalecerá o projeto de lei que já foi encaminhado e está em tramitação hoje na Câmara dos Deputados. Eles têm o projeto A, o plano A e o plano B. Como o Senado não aprovou o projeto de lei dos servidores do MPU, eu não tinha o plano A, só tinha o plano B. Ou eu aceitava esse valor de 41%, que o sindicato se recusava, e confiava nessa estratégia do sindicato de derrubar veto, aprovar aqui nessa casa o nosso projeto de lei, levar o projeto à sanção, o projeto vetado da presidência, e depois derrubar o veto aqui no Parlamento, e assumir, caso esse longo processo não desse resultado, assumir um ônus de ter, a partir de janeiro, servidores com aumento de 21%. A cobrança viria para o chefe da instituição. Como eu tinha o prazo até 21 de agosto, eu deliberei em conjunto com todos os procuradores gerais do Ministério Público da União em tratar o substitutivo nos termos da proposta do Executivo. Se houver a derrubada do veto, eu retiro esse projeto de lei, que foi aprovado aqui no Senado e está agora tramitando na Câmara, eu retiro esse projeto de lei para que voltemos ao projeto inicial. Então, o que se passou foi isso, eu tinha que tomar uma decisão, achei que a estratégia do sindicato era arriscada e houve por bem, então, aceitar os 41%. Digo ao senhor que os servidores estão divididos, isso não é uma questão fechada dos servidores, está dividido, agora tive que assumir essa decisão, porque isso fatalmente, no caso dessa estratégia do sindicato não dá certo, isso viria a cobrança já em janeiro ao Procurador-Geral para uma melhoria dos salários que receberiam o aumento geral dos servidores públicos. Foi exatamente isso que se passou no que se refere. Não foi um acordo de patrão e patrão, o sindicato estabeleceu uma estratégia que eu achei temerária e que tinha que tomar uma decisão. O meu prazo era 21 de agosto, eu assumi esse encargo da decisão em conjunto com os demais procuradores gerais do Ministério Público da União, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. No que se refere à questão do senador Luiz Henrique, houve, sim, uma falha do serviço. Ele esteve comigo, nós conversamos longamente sobre isso. Nós recebemos uma notícia de advocacia administrativa e qual é o procedimento que a gente adota. Eu instauro, e o senhor já deve ter recebido desse tipo de expediente, eu instauro a notícia de fato ou o procedimento preparatório e é encaminhado ao parlamentar em mãos um pedido de informação com prazo de 20 dias para que a gente possa viabilizar a análise dessa questão. Houve uma falha do serviço que no nosso registro constava que essa comunicação tinha sido entregue e, na verdade, não tinha sido entregue. E nós, em razão da ausência da informação prestada, houve a instauração do inquérito. O inquérito não corre sob sigilo judicial perante o Supremo Tribunal Federal. Qualquer requisição de instauração de inquérito no Supremo Tribunal Federal é aberta à consulta. Então, não houve vazamento. O que houve é que os jornalistas têm normalmente acesso a esse tipo de informação no Supremo Tribunal Federal, a não ser que aqueles processos e investigações sob sigilo. Chegando ali, houve, enfim, o conhecimento do fato pelos jornalistas e isso foi divulgado. Não houve vazamento, o jornal teve acesso direto a esse tipo de informação e eu posso lhe garantir que nenhum investigador tem
felicidade ou brilho nos olhos, senador, para investigar as pessoas. A gente sabe que isso é um drama na vida das pessoas e que a gente não se satisfaz com esse tipo de atitude. Posso lhe garantir que não houve nem a remota possibilidade de brilho nos olhos, ainda mais com o senador Luiz Henrique. Ele esteve comigo um pouco antes do óbito, nós conversamos longamente lá na Procuradoria, as explicações que lhe foram dadas, estava presente o Peterson, que é o colega que trabalha aqui na Secretaria de Relacionamento Institucional, estava presente o Peterson, ele se satisfez com todas as informações prestadas, tivemos uma conversa de 2 horas, uma conversa franca, aberta, agradável, ele saiu de lá feliz com as informações e de saber o que tinha se passado. Infelizmente, veio a ocorrer depois, alguns dias depois, o óbito. No que se refere à escolha do nome do Procurador-Geral, eu acho que está bem posta a questão. Você tem uma interferência do Executivo, você tem uma interferência do Senado da República, e o aprimoramento que eu acredito que poderia ser feito é que o Ministério Público Federal é o único Ministério Público que não tem a lista oficial, a lista é extraoficial. Todos os outros Ministérios Públicos têm lista constitucionalmente prevista. Então, uma forma de você aprimorar o sistema é fazer a previsão constitucional de transformar essa lista em lista oficial. Eu acho que seria... enfim, o possível dentro do sistema, mas me agrada essa forma de escolha, sim. Interferência do Executivo e aprovação sabatina e aprovação pelo Senado da República.